Sejam muito bem-vindos ao nosso 10º episódio do podcast de hoje. Eu sou Victor Alvino, ator e filmmaker. Estamos aqui com Leonardo Teixeira, cinéfilo. E no nosso podcast a gente busca trazer aqui sobre as obras-primas aí da sétima arte. Buscando ali trazer os detalhes, os bastidores que acontecem ali por trás das câmeras e também curiosidades. E o filme de hoje vai te levar diretamente para a mente do diretor Quentin Tarantino. E o filme de hoje é Bastardos Inglórios, de 2009. E é basicamente isso, né, Léo? Finalmente, estamos fazendo um filme do Tarantino. A gente já falou algumas vezes sobre ele, né, em outros episódios. E eu sou fã. Acho ele não tem tantos filmes assim, né? São 8 ou 9 até agora. Eu já vi todos, com certeza. E Bastardos Inglórios está no top 3, com certeza, assim. Dependendo até, talvez seja o melhor dele. Eu vou variando, né? Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não, mas... Enfim, tá lá em cima. E também com o meu ator, talvez o meu ator favorito aí, Brad Pitt. Sou muito fã. Então temos Tarantino, Brad Pitt, filme sobre Segunda Guerra, não tem como dar errado, né? Exatamente, não tem como ficar ali enrolando, porque realmente é um ótimo filme, que nem o Léo falou. Acho que, se eu não me engano, foi a maior bilheteria do Tarantino até agora, todos os filmes que ele fez aí. Estamos aí na expectativa do 10º filme, que ele fala que é o filme onde ele vai se aposentar, O último, né? ou Tomara que não. não. Também confio aí e espero que não. E aí hoje vamos falar sobre esse filme aí que tem ação, tem comédia, tem as reviravoltas típicas ali do Tarantino, das coincidências, né? Que não são coincidências também. E a sinopse basicamente é o quê? A sinopse ela ali nós temos ali soldados, né? Judeu-americanos. Eles compõem ali uma operação, né? E eles buscam ali levar o terror dos americanos aos alemães. E em meio tempo, né, na mesma linha do tempo ali, mas paralelamente, temos também a Xoxana, né? Que a gente vai ver aqui ao longo do enredo do nosso filme. Que ela sofre uma perda familiar e ela busca, através da vingança, também levar o terror ali aos alemães, né? É dividido em capítulos, né? Como outros filmes do Tarantino também. E meio que a visão do ponto de vista do exército americano, o exército alemão e uma dona de cinema, né? Que tem um passado ali também, né? Foi perseguido e tal. Então, e esses três mundos meio que se juntam quando chega lá na parte final do filme, né? E só sobre curiosidade, é mais um filme de 2009, né? A gente já falou sobre o Amor Sem Escalas semana passada. Então a gente vê que realmente 2009 foi um grande ano, né? Para a Sim. indústria. E, como sempre, cara, de destaque desse filme e como outros filmes do Tarantino, os diálogos, né? Assim como a Uhum. gente comentou também do Vanilla Sky, os filmes do Tarantino, cara, ele é o mestre em aumentar a tensão, né? Você vê assim, você sabe que alguma coisa vai acontecer, vai explodir do nada, mas assim, nada é apressado. Uhum. Tudo é feito no seu tempo, a conversa desenrola e atuações assim impecáveis de todo o elenco. E você vê que eles começam de um jeito meio que amigável, e aí vai mudando, muda a expressão, e do nada vira uma cena de ação. E eu até ia comentar contigo, né, desde que a gente começou a fazer o podcast, que eu comecei a perceber mais, até pelas coisas que você fala também, né, a parte de atuação, da filmagem, que as cenas são bastante longas, né? Sim, tem uma cena no meio Principalmente do filme lá que tem 25 minutos, pô, a cena. pois assim, no bar ou então as cenas de conversa, elas não têm corte. Uhum. Então, assim, os atores, eles tiveram que. Eu não sei até que ponto foi no improviso, né? Ele falou assim: os pontos principais são esses, desenvolve a partir daí. Ou Não, vocês tiveram que não. gravar todas as falas, né? Não, o Tarantino ele tem um jeito diferente de fazer cinema, né? Normalmente, quando a gente tá gravando uma cena, a gente usa mais de uma câmera. A gente usa ali 2, 3 câmeras.
uma num ator, uma no outro, uma mais, digamos assim, geral, né? Que pegue mais a cena de uma distância diferente. Já o Tarantino não, ele gosta de atuar como diretor usando uma câmera só. E ele, diferente assim, por exemplo, outros diretores eles usam essa questão, né, de meio que triangular as câmeras, e ele não. E outra coisa é que ele não gosta de improviso, cara. Se ele escreveu aquilo ali, tem que ser aquilo ali. A não ser que o improviso surja dele. Por exemplo, eu já vi entrevista dele que ele fala que se tiver rolando um diálogo, que ele é um diretor que ele não gosta de usar monitor, né? Normalmente também, isso também é uma outra questão. Quando a gente tá filmando, o diretor normalmente ele fica mais afastado ali. Tudo bem que ele tá no mesmo ambiente, praticamente. Mas ele fica vendo tudo de um monitor. E tem diretores não, que já gostam de ver diretamente na câmera, operar a câmera algumas vezes até. E o Quentin Tarantino, ele gosta de ficar ao lado da câmera. Então, tá aqui o operador de câmera fazendo a cena, ele gravando aqui. E ele fala que ele gosta muito disso, de estar participando. Ele, como ele teve vontade de ser ator, ele chegou a atuar também. Então ele é um ótimo diretor de atores também. E às vezes o cara é muito técnico, ele faz ótimas composições, parará. Mas pra poder dirigir, às vezes ele não é tão... Não tem aquela arte tão afiada, sabe? E aí, o que acontece? Quando ele tá dirigindo uma cena, se ele sentir que aquele diálogo ali ele pode alcançar um teto maior, ele vai dar Pô, joga isso aqui, vamos fazer de novo, mas usa essa parada aqui pra tocar em você, tocar no teu personagem, entendeu? Mas o improviso pode vir dele. Dos atores, ele costuma ter um controle mais rígido, né? Ele não gosta que a pessoa altere o que ele escreveu, até porque os filmes do Tarantino são escritos por ele, né? Então, esse aí, por exemplo, assim, ele ficou 10 anos escrevendo, né? o texto dele é genial, né? Então, até entendo, ele sabe o que é bom, então faz o que eu escrevi, que eu sei. Mas, pô, Exatamente. legal essa curiosidade aí que tu trouxe. E, assim, só até os parabéns, tem que dar os parabéns, né? Tem que dar o braço a torcer, que realmente os atores ali foram fantásticos, então, que tiveram que gravar e, assim, conseguiram dar sentimento, né? Dar emoção que a cena tava precisando. Como você falou, tem cena que dura 25 minutos, né? Uhum. A cena do bar ali, que é o capítulo 4, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Pô, aquilo ali é uma obra-prima, cara. Sim. Tudo acontece e. Pô, que é isso? Um filme Essa, imperdível. essa cena é a Imperdível. cena do começo lá, a cena inicial, que a gente abre o filme ali. Essas são, acho que são as maiores, uma das maiores cenas do filme ali. Eu acho que de diálogo aí pode bater com muito filme, cara. Apesar Não, desse que a gente falou, assim, dos cortes, ali realmente tem edição. Tem um diálogo ali. Se ele vê que pegou um pedaço do primeiro take que ele usou, que ele gostou mais, ele vai mixar junto ali com a editora dele, né? A editora. Ele vai fazendo a montagem. Então ele pode pegar, vamos supor, ele gravou 90 takes. Ele pode pegar, sei lá, duas falas do take 1, a terceira fala da reação do outro ator no take 3 e assim vai. Por exemplo, o já. David Fincher, ele grava às vezes uma mesma cena 90 vezes, cara. Ele grava tipo, e olha que ele usa 3 câmeras. Ele grava uma cena 90 vezes. Imagina quantas cenas será que o Quentin grava, sabe? É bizarro ali. E falam que ele é um diretor muito metódico, então já viu, né, como é que deve ser um set. Deve ser maneiro, porque ele parece que é bem diferente, Ele digamos parece, assim, ele né? parece ser bem quisto, assim, pelos atores. Tanto que normalmente as pessoas que trabalham com ele trabalham em mais de um filme, né? A gente vê Sim, o Brad Pitt tem alguns filmes com ele, o Christoph Waltz também, o DiCaprio, né, a própria Uma Thurman, o Samuel Jackson. Então, assim, alguma coisa de boa deve ter, né? sim, com certeza, pô. E deve ser é só questão do controle mesmo. Tipo, vai mais da característica do diretor, não que ele não seja bom como pessoa, né? Eu digo assim, na questão mais do controle. Porque tem diretor que deixa fluir um pouco mais. Por exemplo, a gente falou aqui na semana repassada, né, do Goodfellas, lá, dos Bons Companheiros, que o ator trouxe a cena pro filme, né? Ele trouxe a sugestão de cena lá de uma situação que aconteceu com ele, de uma discussão num bar ali quando ele era garçom. E aí ele contou isso pro Martin Scorsese e o Scorsese gostou da sugestão dele e falou: pô, se a cena ficar boa, vai pro filme final, pro produto final. Se não ficar, a gente tira. E acho que
Já no Quentin já não é tanta, não tem essa tanta liberdade, mas ele estabelece uma boa relação, que nem você tá falando mesmo, com os atores, né? Exatamente. Podemos ir para a ficha técnica, então? Sim, sim, por favor. Como a gente falou, o filme é de 2009, dirigido por Quentin Tarantino, escrito por Quentin Tarantino, estrelando Brad Pitt, Melanie Lohan, que faz a Xuxana, Christoph Waltz, que para mim é o ponto alto do filme, já digo de antemão. Pô, o personagem dele, cara, é absurdamente bom e ele é um ótimo ator, então o cara entrega tudo. Tanto é que ganhou o Oscar, né, de melhor ator coadjuvante pelo filme. Não, E depois ganhou de novo pelo Django, né? nesse ano dele aí, cara, ele levou tudo que era possível aí dos principais festivais, pô. Ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o SEG Awards, ele ganhou Festival de Cannes, ele ganhou o Globo de Ouro e ganhou o Oscar, pô. Ele ganhou 5 prêmios pelo esse personagem daí. Não, menos, Fez nada mais justo, né, do que ele ganhar, né? totalmente merecido. E tem o Daniel Bru também, que faz o Zoller, né? Um dos soldados alemães. Então, assim, diretor primeira classe, atores primeira classe, filme extraordinário. Enfim, a gente já falou sobre a sinopse, né? Não sei se você tem mais alguma curiosidade para falar ou se a gente já pode entrar no filme. Não, uma curiosidade aí que você falou também, trazendo assim novamente esse ponto do Christopher Waltz aí, é porque o Quentin, ele já tava quase meio que desistindo ali de produzir o filme. Ele começou a escrever em 98, então tu para aí pra ver que ele demorou quase 10 anos pra escrever esse filme. Ele começou a escrever, aí ele achou que não tinha um final, segundo ele, né, decente, que ele pudesse finalizar bem o filme. E aí ele deixou um pouco de mão, abriu um pouco a mão ali de terminar de escrever, e aí foi quando ele produziu Kill Bill 1 e Kill Bill 2. E aí lá depois de muito tempo de produção e tal, que já tinha concluído tudo, aí ele voltou a escrita, né, do roteiro. Só que ele teve um outro problema. Quando ele tava fazendo ali as audições, né, os testes, ele não tava encontrando um ator ali que ele ficasse satisfeito com as atuações. Porque uma coisa que ele diz, que ele ficava muito... que deixava ele muito distante dos filmes norte-americanos de guerra, era porque todos os atores, independente da nacionalidade, todos eles falavam inglês. E todo mundo sabe que não é assim que funciona. Então ele queria que os atores falassem o idioma nativo do personagem deles. Então, tipo, se o cara era um alemão, ele tinha que falar alemão. Se o cara era inglês, ele Pô, tinha que falar inglês e vice-versa, né? mas isso é uma crítica muito pertinente, né, cara? E eu concordo 100% com ele. Não, Você absoluto. vê os filmes de guerra, os alemães, os franceses, os russos, todo mundo fala inglês. Tipo, Fluente, sem sotaque. Ou com sabe? aquele sotaque Exatamente. tosco, né? Então, assim, tu mora 5 anos fora, tu não fala inglês igual os caras que falam lá da guerra. Mas, então, realmente é um. E, pô, tanto que o Christoph Waltz, o cara fala 4 línguas no filme, né? Sim. 4 E a idiomas. maioria dos atores fala mais de uma. Então, realmente, tá de parabéns. E aí ele fala que ele quase desistiu também, porque ele não tava achando e não achava um ator ali que tivesse no calibre que ele gostaria. E aí os produtores de elenco, os diretores de elenco, decidiram dar mais uma rodada ali de teste, foi quando eles encontraram o Christopher Waltz. É quando viram ele atuando, falaram, não, é aquele cara ali que vai servir o papel, ele serviu redondinho. E é engraçado, cara, como é que é a vida, né? Porque eu vi outras entrevistas falando meio que o Christopher Waltz estava meio desanimado com a carreira artística dele ali como ator, que ele não estava muito satisfeito com os papéis que ele vinha conseguindo, né? Não tinha um grande destaque, um papel ali que ele visse que tivesse uma complexidade, sabe? Na atuação ali, tivesse nuance, tivesse camadas, né? No papel. E aí, tipo, isso foi a virada. Não que ele já não tivesse uma boa carreira, mas jogou a carreira dele ainda mais pro alto, assim, positivamente, né? Impulsionou mais a carreira dele, né? Aí tu vê como é que é doido a vida, né? Tu faz um papel que foi extremamente difícil, o cara atuar em 4 idiomas diferentes, né? O cara fala inglês, fala alemão, fala italiano e fala francês, pô. Já é difícil atuar naquele nível ali. Falando em 4 idiomas diferentes, pô. É bizarro. Mas é isso, assim, de curiosidade, a princípio que eu trouxe aí pra gente nesse comecinho, é basicamente isso. A gente já pode dar
agora começar aí a falar um pouco sobre o filme. Então, tem mais alguma coisa, Léo, pra complementar aqui pra gente? Não. Então, agora fica aquele nosso aviso, né? Cuidado com os spoilers aí pra frente. A partir de agora a gente vai falar um pouco mais aprofundado do filme, né? A gente vai falar sobre o enredo, curiosidades e tal. Então, vão ter spoilers aí. Beleza? Quer começar ou eu começo? Pode começar, Léo. Então, como a gente falou, o filme é dividido em 5 capítulos. O primeiro sendo uma casa de família ali, né? Uma fazenda na França, em 1941, né? A França já invadida pelos alemães. E tem uma família, né, que tá lá cuidando da casa e tal, cortando lenha. E eles veem a chegada de dois carros, né? Chegando lá perto da propriedade deles. E o pai meio que já sabe o que está acontecendo, né? Que sabe que são os soldados alemães ali tentando ver se eles estão escondendo os judeus, né? E aí eles chegam, ele entra na casa e quem é o Landa, né? Não sei se ele é coronel, major, não Eu acho que lembro qual. é Coronel Hanslander. É Coronel. Hans Landa, que é o Christoph Waltz, que chega ali totalmente amigável, né? Falando com o cara e muito educado, falando com as filhas. E, né, perguntando, eu posso começar a falar inglês agora debaixo da sua casa, você permite e tal. E o cara, não, com certeza, fica à vontade. E aí ele fala, né, que eles estão buscando pessoas que estão escondendo judeus, né, eles estão procurando judeus. A gente sabe, né, houve a perseguição lá durante a Segunda Guerra. E aí ele começa a falar, né, que ele foi posto, que o primeiro fazendeiro fala para ele, não, mas a minha casa já foi vasculhada, né, já não encontraram nada, por que que você tá voltando? E ele falou que ele foi colocado ali, né, então ele tá meio que revisitando todos os lugares, e ele fala assim, nessa área tinham 4 famílias judias, 3 já foram encontradas e mais uma ainda não. E ele pergunta se ele sabe de alguma coisa, né, ele fala, pelo que eu soube, eles fugiram para Espanha. Ele conta, né, que era a mãe, o pai, 2 filhos e um irmão, né? Um cunhado, né? Alguma coisa assim. E aí, um dos filhos, uma das filhas é a Xuxana, né? Que na época tinha ali 18, 19 anos. E aí o Landa começa a falar assim: não, tá beleza, acho que tá tudo certo, obrigado pelas informações. Mas ele começa a mudar o tom, né? Ele fala assim: não, então é engraçado que nós, né, nós alemães, nós pensamos o que nós faríamos, né? Onde nós esconderíamos as pessoas. Mas eu não. Eu penso como eles, né? Como judeus. Eu sei que quando a dignidade acaba, tipo, qualquer coisa pode acontecer, você pode esconder as pessoas em qualquer lugar. E aí, cara, eu achei tipo, é um segundinho assim que a expressão dele muda de um mini sorriso para uma cara totalmente séria, assim, que bota medo. Uhum. Enquanto que o outro cara também ele sai de uma expressão neutra e ele já começa a chorar. Então, assim, tipo, só ali na expressão o cara já se entrega ali, né? E ele já sabe o que tá acontecendo. E ele fala assim: você tá escondendo judeus aqui, né? E aí ele explica: se você tiver, me fala, sua família não vai sofrer nada. Se não, e se a gente achar, né? Eles depois vai ser pior. E o cara. Ali não tem como julgar, né, cara? A gente nunca passou por uma situação dessa, então, e ele fala, né, que tá escondendo realmente. E ele fala, eles estão debaixo do tablado aqui, né? Ele fala que sim, pede pra apontar. E aí, enfim, entram os outros soldados lá, né? E executam todo mundo. Dão um tiro ali no chão, né? Onde o pessoal tava. Só que uma das filhas consegue fugir, a Xuxana, né? Não foi atingida, tava todo mundo meio que amontoado. E ela corre pro nada. E o Landa vê.
chega a apontar a arma pra ela, assim, só que ela já tá longe, né? E ele meio que dá um, au revoir, Xuxana. É, deixa. Meio que deixa ela fugir, né? É muito engraçado. E. Não, é engraçado que nesse diálogo daí, realmente o que a gente vem falando, né? Essa. Vai se criando uma tensão, né? Ele começa ali com assuntos do cotidiano, né? E aos poucos ele vai impondo ali a autoridade que ele tem, né? Como coronel. Sobre, sobre Nossa, um camponês eu ali, né? resumo, isso dura uns 20 minutos. Uhum. Tem a conversa, aí ele bebe, aí eles acendem o Cachimbo. cachimbo. E ali no cachimbo é Aí engraçado eles... que tu veja a dominância, né, dele, né? Que tipo, o cachimbo dele é um cachimbo gigante e o cachimbo do camponês é um cachimbo pequenininho, né? Então, tipo, ali é até uma forma também de autoridade, né? Tipo, eu estou sobre você, né? E ele vai criando uma tensão, tipo, pedindo um copo de leite, um assunto totalmente trivial ali, tudo muito simples. E aí ele vai começando a questionar pra ver se o cara vai cair em contradição, algo que ele já tem suspeita ali, né? E vai criando até a Mas fuga da Xoxana. ela tava firme. Tipo, durante a maior parte da conversa, o cara tava respondendo assim, sem mostrar muita emoção, né? Tava falando e tal. Mas depois que tipo, o cara já sabia que ele tava escondendo e ele só foi, né, meio Cutucano. que. É. E aí ele chegou, cara, você que tá escondendo, me fala onde tá e vai ser melhor pra você. E o cara não tinha muito o que fazer, né? Mas enfim, esse primeiro capítulo é mais pra mostrar o passado da Xuxana, Uhum. que ela conseguiu fugir, né? Isso Basicamente. é a contextualização ali, né? E aí se passam 4 anos, a gente agora já tá na França, né? A França ocupada pelos alemães, novamente. E a gente vê ali uma moça trocando o letreiro do cinema, né? E aí a gente vê ali, que é a Xoxana, na Não, verdade, não. né? Esse é o 3. Tem o 2 primeiro. Ah, é, perdão, Que é o. verdade. Que é a apresentação dos bastardos, né? Desculpa, pulei, verdade. Bem lembrado, Léo. O segundo capítulo é a apresentação dos bastardos, né? Que a gente começa ali uma cena, tá todo mundo numa floresta, né? E aí a gente não entende muito bem como é que é a situação. E aí a gente é apresentado ali pros personagens do Brad Pitt, né? Que é o comandante ali. Comandante não é. Tenente também, né? Primeiro tenente Aldo Raine. E aí a gente vai aprendendo ali como é que é a situação, né? Tipo, aí tem um flashback dentro dessa cena, que é ele pegando, né, os soldados, né? Como é que fala? Candidatando, os soldados se candidatando ali em formação. E aí ele fala: Não, eu sou um judeu americano, estou aqui formando um pelotão de judeus americanos para poder a gente ir numa operação de guerra atrás das ilhas inimigas. E a nossa única missão é causar terror nos alemães. Então, quero que vocês. Bem simples, né? Ele falou: Nós somos um pelotão de 8, a gente vai se infiltrar e vai matar quantos soldados a gente conseguir. É isso. E a O único gente não compromisso que faz você. prisioneiro. E o único compromisso que vocês têm comigo é sem scalpos. Que todo mundo aqui vai ter que me apresentar ao final da missão, no mínimo, aí, sem scalpos. E é engraçado que esse grupamento realmente existiu. 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 O Tarantino ele pesquisou, ele ficou alucinado ali com a Segunda Guerra. E ele se baseou isso realmente numa operação, né, de guerra, que foi a Operação Green Up, que foi liderada por judeus mesmo, que tinham descendência alemã e tinham feito uma migração, e outros que também depois estavam lá, mas foram meio que, entre aspas, desertores do. Assim como a gente vê no filme, né? Que depois se juntaram ao grupo dos bastardos. E aí, tem essa primeira cena ali dele fazendo um alinhamento, né, com os soldados e tal. E aí já a gente vai pra floresta. Que é ali quando eles estão com 3 prisioneiros alemães. E aí eles fazem o primeiro refém, aí tentam tirar umas informações deles ali. E eles, a Tem um, contragosto. Oi? tem um tipo vai e vem que também aparece os alemães, né? O Führer lá com os seus assessores tá, tem um soldado aqui pra ver o senhor, né? Ele, que soldado? Ele falou, não, o soldado que escapou dos bastardos. E aí é meio que o cara contando a história, né? Exatamente. Aí ele. Porque eles não queriam nem que fosse mencionado, né? Tipo, eu não quero que ninguém fale sobre
o urso judeu. Aí ele, pô, que urso judeu é esse? Ninguém. Aí era tipo uma lenda viva, né? Uma lenda ali que tava propagando cada vez mais medo, porque eles não deixavam prisioneiros. E é o que o Léo falou, tipo, é a história do cara que sobreviveu, que a gente não entende muito bem como é que é. E aí, primeiro é entre aspas, ainda é um prisioneiro, né? E eles tentam ali investigar onde que estão. A gente sabe que tá rolando aqui tem aqui uma trilha aqui onde os alemães ficam traçando aqui pra fazer as rondas, tem um acampamento, a gente quer saber onde que é, quantos são, qual é o armamento que eles estão, qual é a quantidade, a gente quer saber tudo antes pra poder a gente invadir lá. E o cara, não vou falar, eu tenho amor à minha pátria, não sei o que, totalmente, né, bitolado ali. Aí ele, então beleza, então, você não vai falar não, né? Ó, tô falando com você até por enquanto na moral aqui, mas se você não for lá falar nada, eu vou ter que apelar. Aí a gente começa a ver o barulho de um taco. Tá! Barulho de madeira, né? Que a gente não sabe ainda o que é. Tá! Madeira estalando. Aí vai criando, aí, tipo, aí corta pros outros dois prisioneiros ainda, né? E aí, tipo, todo mundo tenso. A gente vê que ele tá rodeado com um pelotão, né? Os oito soldados ali. E o barulho vai intencionando. Tipo, ó, cara, se você não falar, a gente vai ter que chamar aqui o urso, né? O E Sargento aí. Donnie. É, É o Sargento Donnie e Donovitz. ele falou: Você conhece o Sargento Donnie Danovitz? Ele falou: Todo mundo conhece. É o urso judeu. É o urso judeu. E se você não falar, você sabe o que acontece, né? Ele mata os alemães com um taco de beisebol. E se você não falar, vai acontecer isso com você. Ele, não vou falar. Ele sustenta ali o amor dele ali pela pátria dele lá e tal. E aí ele chama o cara vem, tá, fazendo barulho nas paredes. Aí ele se apresenta, né, como o sargento ali e tal. E aí, a contragosto do cara, isso aqui vai ficar aquele. Vai e volta, ninguém resolve nada, ele vai, então tá bom, não vai falar nada, então vai dar uma tacada na cabeça dele. Pá! Aí aquilo ali já deixa os outros em choque, né? Aí vai lá, mata o cara a porrada ali de taco e tal. E nisso ele chama os outros. Então, agora, tipo, que vocês já viram como é que é a situação, vem aqui um outro pra poder falar, né? Só um detalhe: que nessa cena, né, que entra o urso judeu lá, também clássico Tarantino, assim, né? Ele vai aumentando a tensão, aí já entra uma musiquinha assim, o melhor estilo faroeste, e ele é fã também, né? Então é como se fosse um duelo do lado do faroeste. E aí o cara entra e é sanguinário, né? Assim, muito sangue. A gente sabe que Tarantino gosta disso, né, também. É muito Tarantino mesmo, é o clássico, né, Léo? Que ele traz ali a identidade dele, justamente. E aí o cara, tipo, fica em choque. Então, quando o cara já dá a proposta dele, ó, você conta, vai acontecer o mesmo destino que aconteceu com o outro cara ali. Aí ele já sai, aí já fica aquele movimento de câmera, né? Brad Pitt, o mapa, o cara volta pro mapa, que aí ele vai delatando tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, a rota é essa, o caminho que você tem que traçar é esse. E aí ele dá, tipo, o ultimato dele ali. Cara, a gente entende que você deu as informações, mas quando você acabar a guerra, você vai fazer o quê? Aí ele, não, vou voltar pra minha mãe, pros braços da minha mãe, que não sei o quê. Tá, mas tu vai queimar o teu uniforme, né? Não, com certeza, que ele acha que ele até então tá agradando o cara. Não, com certeza, eu vou queimar meu uniforme. Tá, então eu vou te dar aqui alguma coisa que você nunca vai conseguir se desfazer. E aí ele pega o cara, um outro soldado lá, aí pega o facão dele ali, um facão gigante, clássico dele ali, e aí faz uma suástica ali talhada no, na testa dele, né? E aí a gente volta pra essa cena que o Léo tá falando, que aí ele tá lá com o Firra lá, contando, e quando ele levanta o cap dele, tá a cicatriz, né? De sobrevivente. Isso. E. Não, só no contexto, como você falou, já 4 anos depois, então já tá ali em 45, né? Perto do final da guerra, já. Assim, os alemães já sabendo que não tem muitas chances, né? De vencer a guerra. Então, né? Já sabendo que o cerco tá fechando. Uhum. Um detalhezinho perto do dia D ali e tal, né? Mas o capítulo 2 é mais ou menos esse, né? A introdução aos bastardos, o que eles fazem e meio que essa interação com esses soldados. E, e depois aí sim a gente entra pro capítulo 3
que a gente já vê a Xuxana, né? É, no, tirando o letreiro lá de um cinema. E ela é abordada por um soldado alemão, né? Que meio que se interessa, o cara é fã de cinema, se interessa por ela, começa a conversar. Ela não dá bola nenhuma pro cara. Ela deixa bem claro, né, tipo, que ela não quer nada. Mas o cara fica ali, né? Chato, tenta falar com ela. Fala assim, cara, não tem interesse nenhum em você, você é alemão. Lá, mas eu não sou igual aos outros. Ela, pra mim você é, tipo, você é igualzinho a todos eles. E o cara começa a perguntar sobre cinema, né? Ah, você é tão nova, como você tem o cinema, ele é seu. E ela falou que é uma herança, né, da tio, os tios dela que deixaram. E ele pede para ver os papéis dela, né, os documentos. E ela mudou de nome, obviamente, né? Um nome diferente, que é Emanuele agora, né? Mimi. E, e o cara comenta, né, que o Goebbels, né, que foi o grande ministro lá da propaganda, estava para lançar um filme novo e que queria ver se queria mandar no cinema dela, né? Ela gostou, ele viu que ela passava filmes de diretores alemães, mesmo ela sendo francesa. E mas ela falou, né, que o cinema era pequeno e tal, e que ela respeita diretores de cinema, né? Os franceses respeitam diretores de cinema, mesmo eles sendo alemães, tipo, se o filme for bom e tal. Uma curiosidade até interessante, que o filme que tá em cartaz lá foi um filme que era uma crítica ao regime, né? Alemão. E que muito tempo ali passou meio que batido ali pela censura, eles não perceberam que era uma crítica, né? E só foram reconhecer isso tempos depois. E eles discutem ali de Chaplin e tal, mas o cara finalmente vai embora, né? E no dia seguinte, é, ela é abordada de novo, dessa vez por um outro soldado, sargento, não sei, né? Que já chega totalmente diferente, né? Já totalmente seco. Ele só abre a porta do carro e fala, entra. Uhum. E ela, tipo, não, tô cuidando da minha vida, né? Mas o cara não tá muito pra conversinha, não. E meio que obriga ela, né? E ela vai, é levada pra um restaurante, onde tá o Zoller, que foi o primeiro soldado que ela encontrou, né? No dia anterior, junto com o Goebbels e a tradutora lá, né, dele. E, e ele começa a falar, né, e ela descobre que o Zoller, na verdade, é um herói de guerra, né? Que, aí eu também não sei se é história real não, né, mas que ele foi encurralado, né, numa torre, e ele sozinho contra 300 soldados aliados, e ele conseguiu sobreviver, né, matou mais de 200, os outros depois foram embora. E tá, o Goebbels estava fazendo um filme sobre isso, e, e ele foi o ator, né? Ele atuou no filme. Então, pelos alemães, ele era considerado um herói. Estavam fazendo um filme sobre ele que ia ser lançado, e eles queriam lançar no cinema dela. E o Zoller que estava forçando, né? Porque ele gostou dela. E a Goebbels falou: não, a gente tinha que fazer no Ritz. O Ritz tem 400 lugares a mais e tal. Mas o cara fala: não, mas esse é um evento exclusivo, só vai, tipo, o alto comando. E os. Entendeu? Só o círculozinho fechado deles, né? Não vai o pessoal de fora, vai ser a gente, quem a gente convidar, as esposas. Então vai ser muito mais exclusivo. E o cara meio que gosta da ideia e aceita. Só que, e aí parece que tá tudo certo, mas no momento que eles estão para se levantar da mesa, quem aparece, né? Coronel Hans Landa, Landa. mais uma. E, cara, é incrível. Quando ele aparece, já muda o ambiente, né? Tipo, já dá uma angústia em quem tá assistindo, né? Pelo menos comigo foi assim. Uhum. E ele, mais uma vez, totalmente educado e falando, né? Não, fique sentado, por favor. Eu sou. Tô fazendo a segurança do evento, então, assim, eu preciso fazer umas perguntas para você, nada demais. E só que assim, ela reconhece ele
pelo nome, né? Sabe que foi ele que matou a família dela. Mas ele não reconhece ela tanto. Até porque ele só viu ela de costas, né? Então, Uhum. assim, não sabia o rosto dela nem nada. Então ele age normalmente e ela tenta. E eles começam a conversar. E ele pergunta, né? Ah, como é que é o teatro e tal. Pergunta do assistente dela, né? Do outro. Do projetista, que é um negro. E ele fala assim: bom, isso é um problema. No dia do evento, você que vai ser a projetista, ele não pode aparecer. Tipo, aquelas coisas lá, né? Que existiam. E ela fala: não, eu sei projetar, eu posso fazer sozinho e tal. Mesmo falando que o cara era o melhor projetista, né, da França, mas eles não aceitam. E, e ele fala assim, né? Tem mais uma pergunta, mas. Ah, não, esqueci. Deixa pra lá. E aí ele vai embora, e assim, quando ele sai de lá, ela meio que tira Desaba. 100 quilos das costas, né? Tipo, que sorte que eu dei, o cara não me reconheceu. E, e ela meio que não teve alternativa, né? Eles decidiram que iam fazer lá no cinema dela e ela teve que aceitar. E aí ela bola um plano com o Marcel, que é o projetista e namorado dela também, né? Fala assim, eles vão fazer a noite de estreia aqui, só que a estreia vai ser a nossa noite de vingança, né? A gente vai bater de volta. E aí conta uma história, né? Tem tipo um narradorzinho Que é o contando que os Samuel filmes Jackson que faz. que os filmes da época eram muito inflamáveis, queimavam mais rápido que papel e tal, e que ela tinha assim um estoque lá que dava pra colocar fogo em qualquer coisa, né? Então, o plano deles era esse, era prender todo mundo lá e colocar fogo no cinema. E aí termina o capítulo 3. Justamente, que aí essa questão aí da Xoxana, né? Que ela tá nessa vingança, justamente que ela teria 300 rolos ali de filme que queimam 4 vezes mais rápido que papel. E aí nisso a gente já corta ali pra uma outra cena, que aí é sobre a Operação Kino, né? Que Kino em alemão significa cinema, né? E aí a gente é apresentado ali o tenente também, que todo mundo ali praticamente é tenente, é todo mundo da alta patente ali. E aí a gente já tá ali, já num salão ali, que a gente não sabe muito bem quem é, que é. Eles são os ingleses, né? São os britânicos. E são os britânicos, que é com o personagem ali que fazia o Michael Myers, que faz que é o Michael Fassbender também que participa. E aí a gente não entende muito bem como é que tá a situação, e aí aos poucos a gente vai se habituando, né? Que ele vai contando, né? Não, a gente tá aqui planejando uma operação. Quanto que você sabe do cinema alemão? Aí ele fala, não, escrevi 2 livros. Aí a gente vê que, na verdade, o cara era soldado agora, mas ele era um crítico de cinema alemão, né? Então ele entendia muito bem ali dos detalhes que às vezes só um alemão saberia do próprio cinema, né? Algum inglês não saberia. E aí ele fala, não, mas você é fluente em alemão? Sim, sim. Falo alemão fluentemente, até porque ele é o trabalho da vida dele aquilo, né? Ah, então tá bom. Então a gente vai fazer uma operação onde você vai entrar atrás das agências inimigas e vai tentar desestabilizar o governo local ali. E aí você vai contar com a ajuda de uma agente dupla nossa. E ele fala, não, quem é essa agente dupla? Não, não, calma que quando você vê, você vai entender quem é a pessoa. E aí ele explica ali brevemente da situação, aí tu vê que tá ali até o primeiro-ministro ali britânico na sala tal. Então tu vê que é uma parada totalmente importante. Ele vai desempenhar um papel importante na É, operação, né? a operação é infiltrar. Aí já começa meio que a fechar o círculo, né? Uhum. Ele vai ser recebido pelos bastardos, aliado dos britânicos, e vai se encontrar com essa agente dupla, porque ela tem informações sobre o evento, Uhum. né? Sobre a noite de estreia no cinema, e que a ideia deles também era explodir o cinema, né? Sim, Então, sim. assim,
A paralela ao que a Xuxana queria fazer, o exército britânico também já tinha esse plano. Então É eles iam lá engraçado pegar ele que para conseguir infiltrar o evento. E é engraçado que, tipo, as histórias, elas não se cruzam, né? Propriamente, assim. Mas elas estão rolando ali em paralelo, mas com o mesmo propósito, que é realmente acabar com o regime alemão ali. E aí essa agente dupla, ela teria convites ali pra poder fazer parte dessa premiere. Só iria estar o alto comando. E aí a gente já corta ele pra uma outra cena, que aí estão os bastardos ali, né? O Brad Pitt, o Michael Fassbender. E eles estão trocando ideia, tipo, cara, quem decidiu fazer essa reunião numa taverna, né? E, cara, isso é horrível, né? E aí tu vê que tem, tipo, várias referências ali, que é o Tarantino, né? Mestre ali das referências entre os próprios filmes, entre outros filmes, né? Tipo, o Cachimbo é o cachimbo dos investigadores de filmes antigos. E aí ele meio que faz uma parodiazinha ali com a taverna, né? Com o subsolo ali de Clube da Luta, talvez, do Brad Pitt. Então, ele meio que dá uma tirada de onda disso também. Aí o personagem do Michael Fassbender, ele fala, cara, ela não é estrategista, ela é uma atriz. Tipo, ela decidiu porque ela achou que é um lugar deserto, mas não pensou nesse lado que no subsolo ficaria mais difícil de ter uma operação ali, caso tivesse um conflito, né? E O aí, medo dos Cardos era que, por ser uma taverna, né, e num porão, né, que se tivessem soldados alemães, teria pra eles onde não iam correr. poder dar cobertura, né, para eles. Então, Uhum. assim, e é engraçado essa interação do tenente britânico lá, o Michael Fassbender, com o Brad Pitt, que tudo que o Brad Pitt fala, não, mas se der algo errado, e se der briga, se der luta? Ele falou, não, nós não vai dar briga, tipo, a gente só vai conversar com ela, pegar as informações, não tem por que dar nada errado ali, tá, mas e se der? Tipo, ele só quer saber de ação, né? Uhum. E o cara fala, não, não vai acontecer nada, mas se acontecer, não pode sair ninguém disso. Sim, É, sim. a informação não pode chegar aos alemães de que eles estão tentando infiltrar o evento, né? Obviamente. E é engraçado. Mas aí é a cena mais antológica do filme. Não, e é engraçado que aí, tipo, corta pra esse negócio, tipo, não vão ter alemães lá. E aí ele corta, tipo, o bar tá lotado de alemães. Tipo, ele mesmo sacaneia, assim, né? Digamos assim, nos diálogos, né? Tipo, não vai ter alemães lá. Aí corta pra dentro da taverna, tipo, a taverna tendo um happy hour ali dos alemães. E aí, coincidentemente, né? Tipo, um dos soldados tinha se tornado pai naquele dia. Então, o chefe É, deles ali, o comandante deles, deu um dia, uma noite livre pra eles curtirem pra poder comemorarem, né? E aí quando a gente vê essa agente dupla, que é a atriz, né? A Hammersmark lá. E aí ela tá trocando uma ideia ali com eles, com os soldados, brincando daquele jogo Quem Sou Eu, né? Onde você coloca a carta ali de um personagem na sua testa e você tenta adivinhar que personagem é aquele que você recebeu de um outro participante ali do jogo, né? E aí ele é até uma metáfora também, né? Que o diretor, né? Que o Quentin Tarantino busca trazer, porque todo mundo ali tá fingindo ser alguém. Então é uma forma do jogo, né? Tipo, você tá trazendo isso também pra brincadeira. E aí ela vai brincando, meio nada nesse filme é por acaso, né? nada por acaso. Tudo tem algum motivo, os personagens, tipo, tinha Mata Hari, tinha Marco Polo, Uhum. tudo ali o Tarantino é genial, né? Tudo que acontece, todas as ações, os movimentos dos atores têm algum significado. Sim, sim. Tudo tem um porquê, né? 10 anos pra escrever, o cara escreveu de forma excelente. E aí, eles estão ali trocando ideia, estão brincando e tal, não sei o quê. E aí descem, né? Descem as escadas. Três, né? Três dos personagens ali dos bastardos. O que era um soldado que foi, tipo, desertou do exército. Ele matou ali vários comandantes da SS. Chegou a ser preso, mas os bastardos, aí tem um breve flashback dele, que quando eles resgataram ele, né? Que ficaram sabendo da história, que ele tinha matado vários comandantes ali da Gestapo. Então, eles, pô, esse cara é um dos nossos, na verdade, né? E aí resgataram ele. Então ele é um dos três ali que vai estar nessa conversa. Ele era um judeu alemão que se alistou no exército alemão para poder matar os alemães. É o melhor estilo Cidade de Deus, né?
Muito bom, muito bom. E, Boa, gostei da é, e referência, de- gostei da referência. e depois os bastardos lá salvaram ele. Mas assim, teoricamente eram três dos bastardos se passando por alemães, né? Dois Uhum. realmente eram alemães e o britânico que também conseguia se passar por um alemão ali. E é engraçado Rápido. que quando eles descem as escadas, aí todo mundo, sentido! Aí, tipo, eles levam um susto com os soldados, né? Que aí, tipo, ninguém tava esperando aquilo. E aí fica todo. Tu vê que tá todo mundo tenso. Aí vê que não é nada, aí eles relaxam, aí eles vão pra mesa assim. Aí ela fala: gente, vou ter que ir ali pros meus amigos, tava esperando eles na verdade, pra tomar uma bebida ali, que tem muito tempo que eu não os vejo. Valeu, valeu, falou. E aí ela vai pra outra mesa, né? Só que ela é uma atriz famosa ali da Alemanha, né? Então, eles estão ali conversando, tô conversando, tal, papo vai, papo vem. E aí quando vai ter. Ela vai dando mais informações, ó, vai acontecer isso, vai ter uma premiere, onde vão estar as principais pessoas ali do comando e tal. E aí, e digo mais, e aí quando ela vai dizer a informação principal da conversa, que é o intuito ali de estar todo mundo tá ali reunido, aí vem um dos soldados totalmente bêbado, queria um autógrafo, não sei o que, lá, 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 lá. Ela, não, não, tudo bem, super solícita, ela vai lá, pega um guardanapo, dá um beijo, escreve. E aí isso vai ter consequência no final, né? E a gente. Ela entrega esse guardanapo, tudo bem. E aí eles voltam a conversar. Aí quando ela vai tentar contar essa notícia de novo pros companheiros dela ali, o cara vem de novo, não, porque o meu filho vai te conhecer, não sei o quê. Aí começa aquele bêbado chato, né? E aí é quando o personagem do Michael Fassbender, ele tem que ser um pouco mais firme e fala com ele, cara, sai daqui que aqui é a mesa só de quem é patente alta, tu é soldado, volta pra tua mesa. Tipo, o que que você tá fazendo aqui? Mete o pé, né? Joga ele ali no lugar dele, digamos assim, né? E aí a música que tava rolando de fundo ali, ela tem uma pausa. E aí, novamente, uma outra coincidência, né, entre aspas. E a gente vê que numa outra salinha à parte ali da taverna tinha um outro tenente ali, coronel da Gestapo, que tava tomando uma cerveja e ouvindo a música, né? E aí tu fala, caraca, ficamos tensos novamente, né? E aí, tá sempre subindo de tom em tom a cena, né? E aí o cara antes fala assim, pô, eu notei que o teu sotaque é estranho, né? E aí, quando ele contesta, ele começa a falar mais alto, é quando esse comandante aí da Gestapo ouve. E ele resolve se intrometer ele também no assunto. Notei que o teu sotaque é estranho mesmo, cara. Tu é de onde? Ele fala, não, eu sou dos Alpes. Ele, Aí ele começa a puxar os filmes que ele tem conhecimento ali, que só um alemão conheceria. Ele começa a jogar as informações ali pra tentar persuadir o cara, não, porque eu sou de uma região da montanha, então eu tenho sotaque alemão, mas o meu sotaque alemão é diferenciado, porque a gente é do interior, tal, não sei o quê. E aí o cara, beleza. Mas ele meio que ainda não se convence, né? Posso sentar aqui? Aí ele vai e se senta. Ela, não, claro. Ele começa a trocar uma ideia ali com eles. Aí ele, não, tô vendo que tá ficando muito tenso aqui. Vamos fazer o mesmo jogo que os meninos estavam fazendo ali da outra mesa? Ele não me dá aqui as cartas. E aí ele começa a fazer novamente aquele jogo de cartas, né? E aí todo mundo meio a contragosto, tipo, cara, ninguém queria estar ali fazendo aquela situação. E tá ficando um clima meio estranho, tenso, Tenso, tenso. Isso aqui. muito Dá pra tenso. cortar, dá pra cortar com a faca a tensão dali. Não, e antes, assim, os planos estavam cada vez mais distantes, né? Estavam planos mais gerais, onde você vê vários personagens ali ao longo da cena. E conforme a tensão vai aumentando, ele vai fechando mais o plano na. Tipo, como se tivesse aqui desse enquadramento que eu e o Léo estamos, né? E aí vai fechando cada vez mais o plano, que é pra dar essa sensação de asfixia na gente, né? Essa sensação de claustrofobia, né? E tu fala, caraca, tá ficando. Vai dar merda. Qualquer hora vai dar algum problema nessa parada aí. Ele, não, vamos fazer um joguinho. Vamos descontrair. Vamos fazer um jogo. Aí ele pega aquele mesmo jogo que os meninos estavam jogando lá da outra mesa, os soldados. E aí bota as cartas na testa. E até uma nota aqui que o Quentin Tarantino traz novamente, que uma das cartas lá que o cara da Gestapo tá usando é Hong Kong, né? Hong Kong não, desculpa. King Kong. Que é o filme preferido, um dos filmes preferidos ali do Firra, né? Então, já tá uma camada a mais, né? E eles vão brincando ali e tal. Aí ele tenta dar um basta ali, o personagem do Michael Fassbender. Cara, a gente tá aqui pra trocar uma ideia, a gente não se vê há muito tempo.
Eu acho que você tá sendo meio inconveniente. Que tal tu sair da nossa mesa? O cara, não. Eu só vou sair da mesa se a Rams Mark decidir que eu vou ter que sair. Você acha que eu tô sendo inconveniente? Pergunta pra atriz, né? Ela, não, não. Pode ficar, tal. E ele todo sério, né? Meio que a lá Christopher Waltz, né? Do Hans Lanza, né? Hans Landa. E aí ele fica meio... Aí fica aquele... E tem muito respiro, né? Tem muitas pausas ali entre um diálogo e outro. Uma fala e outra, né? Pra te deixar meio... Cara, e aí? Ele, não, não. tô brincando. Nada É demais, não. que ele descobre que o cara tá mentindo é quando eles pedem a bebida, né? É. E, e que ele fala assim, aí eles pedem, não, traz, não, eu tô sendo inconveniente mesmo. Garçom, traz uma rodada aqui pra mesa. Alguém fala, eu não quero. O outro fala, também não. E aí o Michael Fassbender fala, são 3 taças, né? E faz assim. E aí o cara já olha assim E a atriz e já também sabe. vê que ela já, tipo, que ela é alemã, ela vê que os alemães não falam desse jeito, né? Os alemães falam 3 assim, né? Com o polegar, não com o outro dedo. E, e ali o cara já sabe que ele tá mentindo. E aí já começa a coisa a feder. E aí fica no impasse mexicano. Não, eu tô com uma arma apontada aqui pra você, entendeu? Aí ele, não, não, mas eu também tô com uma arma apontada aqui pra você. Aí o cara do O lado, outro, não, eu também tô com uma arma apontada pra você. E aí o cara do balcão já vê que tá um clima meio estranho, tipo, ele não consegue ver do ângulo dele, mas ele vê que o negócio tá ficando meio estranho. Aí ele já meio que já prepara a arma dele ali também. Aí ele, cara, a única certeza que eu tenho é que nenhum de nós aqui vai sair daqui hoje, vivo. Então se a gente eu e já não vai você sair daqui vivo, eu e você, então eu vou sair daqui morto, mas falando meu idioma. E aí ele começa a falar inglês, em pega um inglês. cigarro, vai fumar lá todo tranquilo, né? Aí aparentemente o clima fica mais ameno, porque já tá um negócio tipo assim, cara, já vai dar merda e não tem nem mais aí pra nada. E aí começa o que o Léo tá falando ali, o tiroteio e corte rápido e câmera pra lá e pá, e tiro e sangue. E aí tu fica totalmente desorientado ali como espectador. Caraca, que bagunça é essa? E silêncio. E aí sai o último soldado, que era o que tinha sido o pai, né? Ele dá uns últimos tiros ali, mata todo mundo. E aí voltam os bastardos do abrigo que eles estavam lá na casa da vigia lá. E é algum sobrevivente? Aí a atriz fala, eu. Aí ele, então você era traidora, o soldado diz, né, pra ela. Então você que era traidora. Que sacanagem, não sei o que. Aí ele, não, vamos fazer um acordo aqui. O Rainey, né? Você deixa a minha aliada sair viva e você também sai vivo. Você vai curtir seu filho aí e tal, não sei o que. Ele, mas como é que eu vou saber que eu confio em você? Não. A gente não sabe, a gente vai ter que confiar um no outro aqui e vamos ver o que Pelo vai menos dar. tá cheio de granada aqui. Ou você deixa a gente descer ou você não vai sair, né? Exatamente, tu não tem escapatória, vai ter que confiar. Aí quando ele desce, ele toma um susto que a arma tá apontada pra ele. Não, cara, tu não falou que confia em mim? Eu tô confiando em você, pô. E aí ele, não, então beleza, vou confiar em você. E aí ele abaixa a arma e a atriz vai dar uns tiros nele e aí, pra não sobrar uma testemunha, né? E ela ser descoberta ele como agente dupla. Então Cara, são essa 25 minutos de pura tensão. E a cena, cara, era muito maior. Quando ela foi escrita, era pra ter, tipo, quase 1 hora de duração. 50 minutos de duração era. E aí na edição eles cortaram, fizeram inúmeros cortes ali, foram reduzindo. Que a Sally teve um papel muito importante disso, que foi a editora responsável ali por fazer a montagem do filme. É uma editora aí que foi até inclusive o último filme que ela produziu junto com Tarantino. Depois ela faleceu. E ela veio de uma longa jornada aí com ele, de várias parcerias, outros filmes com ele. E ela que ficou muito em cima ali do Tarantino, porque por ele ela não teria cortado nada. Então, de 40 minutos virou uma parada de 25 minutos. Oi, Léo? por eles seriam 4 horas de filme, né? Exatamente. Tranquilamente. Não, essa cena é tensa. Mas mais uma vez,
rola uma referência aí aos filmes de faroeste, né? Que também atenção e todo mundo sabe que vai rolar ali um tiro, duelo e quando começa ali, né? Doideira, confusão, sangue e mas enfim, os bastardos conseguem resgatar, né, a atriz e só que ela também tomou um tiro, né? E primeiro eles tentam ter certeza que ela tá trabalhando pra eles, não contra eles, né? Um agente tripla, sei lá. Então, assim, por que que você resolveu encontrar eles lá? Tipo, num bar cheio de alemães. E ela fala que não sabia, né? Que foi coincidência, que o cara foi pai e teve o dia livre. Ela não sabia que eles iam estar lá, que normalmente não é assim. E eles resolvem acreditar, né? Só que o plano, teoricamente, vai por água abaixo, né? Porque o plano seria ela, como atriz, entrar na Premiere, acompanhada dos outros sendo alemães, assim, tipo, câmera, esse daqui é o cara do som. Só que os caras agora estavam mortos, né? Ela falou, não, Uhum. não tem como, não consigo andar. Ela tomou um tiro na perna e falou, não, não vou conseguir andar, não vou conseguir na estreia. E o Aldo fala assim, não, a gente dá um remédio aí, vai de gelo e a gente fala italiano. Tipo, eu falo italiano. Ela falou, você fala italiano? Não, eu falo um pouco italiano. Sou o melhor dos E três aqui. tem Então, três. Eu sou o segundo é o urso, e o cara ali é o terceiro. Ele falou, mas eu não falo italiano. Ele falou, por isso mesmo, é o terceiro. fica calado. Já começa treinando, fica calado. E assim, um plano muito mais fraco, né? Do que o principal, mas eles resolvem seguir mesmo assim. E aí chega no capítulo 5, né? Uhum. Que aí já é meio que a vingança, né? A vingança dos judeus. E que meio que vai fechar o círculo, né? Vai ser a noite do evento. A Xuxana já tá com tudo preparado lá com o Marcel. E os bastardos vão infiltrar ali com, com a atriz. O único porém é que o Landa, que pô, é o cara do filme, ele meio que vai investigar a cena depois, né? Depois que rola essa matança, Uhum. ele vai lá, ele meio que desconfia do que aconteceu, né? Descobriram que os caras eram ingleses e, né, um matou o outro. Só que ele vê um sapato, né? Ficou um sapato lá de mulher, um sapato assim bem estiloso e tal. E ele vê o guardanapo que você comentou, né? O Uhum. autógrafo e tá escrito lá, né? Von Hammersmark. Então ele já sabe que que ela tava lá, né? E que ela é agente dupla, né? E aí no dia da Premiere, primeira pessoa que ele vai falar é ela, né? E Não, aí mais uma vez os diálogos. não, aí Pode falar. ele desce a escada, né? Aquele tumulto todo lotado de gente, e lá de cima, né? Ele avista, né? A atriz e os outros três, né? O Brad Pitt e os outros dois. E aí é engraçado porque ele não, fala super italiano. E aí ela, não, um detalhe que é importante é porque. Dá pra gente enrolar aqui com o italiano porque os alemães, eles são péssimos em italiano. Então eles não são bons de ouvido. Então, tipo, ninguém vai. Ninguém vai se ligar nisso, né? De sotaque, nem nada mais. Aí ele vai investigar, ele já sabe que ela tá errada, então se ela tá errada, ela é agente dupla, os outros que estão com ela são coniventes, né? São aliados dela ali. E aí ela fala, não, oi, ele, não, que prazer ter você aqui, fico muito feliz. Daquele mesmo jeito ele, super carismático, né? Cínico. De ter você aqui conosco, cara, fiquei muito feliz e tal. E quem são esses aí? Ah, não, esse aqui é um dublê italiano. E esse aqui são os outros assessores dele, né? Esse aqui é o câmera e esse aqui é o operador de som. Ah, tá. Aí ele, não, qual é o seu nome? Ele? Gorlami. Como é que é? Gorlami. Não, não, repita por favor. E aí ele começa a falar.
E é engraçado que, tipo, ninguém espera. Aí ele, não, cara, que maneiro ter italianos aqui. Aí ele começa a falar, tipo, várias coisas em italiano e os caras não sabiam nem o básico. Só sabia, sei lá, Não, buongiorno, sei lá. fala uns 5 minutos aí. Grazie. Essa cena é muito boa também. Grazie. Antonini. Eles vão repetindo o nome, né? É muito bom, cara. Pode continuar aí, Léo, por favor. É, essa cena é engraçada mesmo. Mas como? Gorlami? Que Gorlami? Eu não entendi. Aí fica nisso. Mas enfim, depois passa, ele tem uma crise de riso ali, né, também. E pede pra falar em particular com a atriz, né? Ela, não, eu tô ocupada. Ele falou, não, por favor, vem comigo que eu preciso falar com você. E aí leva pra uma salinha, e aí, ao mesmo estilo cínico dele, né? Ele já sabe o que aconteceu, mas ele vai, né, com aquele papinho, aí tira o sapatinho dela bem devagar. Aí ele pega um negócio que tá aí na minha bolsa, por favor. E aí ela pega, ela vê que é o sapato, né? E aí ele bota, cabe certinho no pé dela, o melhor estilo Cinderela. E, e aí ele fala, né? Tipo, ah, eu sei que você tá trabalhando com os aliados e tal. E mata ela ali mesmo, né? E ele já aciona a segurança do evento, fala o cara de terno branco, que é o Brad Pitt, né? E aí ele já é capturado e levado. E aí o Landa confronta ele, né? Fala assim, Aldo the Apache, né? Ele já sabia quem ele era, sabia que era um bastardo. Via que ele estava cheio de explosivos, né? Todos os bastardos ali estavam cheios de explosivos na roupa. E leva ele preso, né? Para algum lugar que a gente não sabe onde é. E no camburão lá, né? Tem um outro bastardo que não estava lá no evento, mas também foi capturado, né? Que é o Uti, Utivich. Utivich, acho que é o nome dele. Que inclusive é interpretado pelo cara que faz The Office, né? Pelo Ryan do The Office. Que é totalmente diferente você ver o Ryan do The Office fazendo um filme de guerra, né? Mas, enfim, só uma curiosidade. E voltando pro evento, para a parte ali da Xuxana, né? Ela tá com tudo pronto, ela tem o plano lá que ela fez com o Marcel, ela até gravou um filmezinho para colocar ali também, né? E, e ela vai, né? A ideia é meio que deixar o filme rolar até certo ponto e depois meio que trancar todo mundo lá e tacar fogo, né? E tá tudo rolando, começa o filme, né? Rola a premiere, lembrando que o Landa e o Aldo saíram antes. E tá tendo filme, até que o Zoller meio que se sente mal por ficar aparecendo ali no filme, né? De ator e. Não sei, ele tem uma epifania ali e ele vai procurar a Emanuele, né? E ele entra lá na sala de projeção e ela tá lá e ele começa aquele papinho de novo, né? Chato pra Tentando. caramba. E ela meio que fala assim, cara, é porque tu é alemão, as pessoas não falam não pra você, mas você não percebeu que eu não quero nada com você? Tipo, vai embora, deixa de ser chato. E aí o cara também dá a carteada dele. Você sabe que eu sou Zoller, eu sou não sei quem, ninguém fala não pra mim. E, e aí ela meio que vira o jogo, fala assim, então tá bom, então fecha a porta, a gente tem pouco tempo. Aí ele é aquele, né, igual o cachorro correndo atrás de moto. Quando a moto para, o cachorro não sabe o que fazer. Aí ele, que você quer que eu tranque a porta? Ela falou, tranca a porta, vamos. Aí ele falou, então tá bom. Aí ele vira de costas e ela atira nele, né? Ela pega a arma que ela tinha, dá 2 tiros nas costas dele e ele cai. E, cara, essa é a minha única crítica ao filme.
Nessa cena, o filme todo foi, né, totalmente ali contra os alemães, né? Ela é judia, francesa, país ocupado, ela nunca teve pena, sempre foi contra. E aí, depois que ela tira no cara, ela meio que se arrepende, Ah, ela sabe? Ela fica fica com preocupada, pena. né? Aí ela vai, tipo, eu matei um cara, ou tipo, o cara era chato, mas ele era legal comigo, era diferente. E aí ela vai ali meio que, sei lá, fazer um carinho no cara e o cara vira e mata ela, né? O cara não tinha morrido. Aí ele consegue puxar a arma dele e dar um monte de tiro nela. E aí morrem os dois ali, né? Trancados Uhum. na sala. Mas enfim, minha crítica fica aí, né? Registrada. Mas o plano continua e nisso o urso e o outro bastardo, eles continuaram lá, eles não foram pegos. Então eles estão lá com os explosivos, eles mantêm o plano deles também, né? Cada um tinha um plano. E aí eles começam a matar os seguranças que estavam fora, né? E trancar as portas. E aí nisso pula pro Landa falando com o Aldo, né? E aí, mais uma vez, o Landa naquele estilinho cínico dele, cara, é angustiante aquilo. Fala, se você tivesse no meu lugar, você teria misericórdia? Ele falou, não. Ele falou, então. E ele começa aquele papinho dele, aí faz umas perguntas. Ele, é, esse telefone aqui, se eu ligar, eu acabo com o seu plano. Eu falo pro Führer sair de lá, Goebbels sair de lá, não sei quem sair de lá, e você não consegue acabar com a guerra hoje. Porém, se eu não ligar, os seus dois homens ainda estão lá, eles vão seguir com o plano e a guerra acaba hoje. O que ele quis dizer é que assim, os quatro altos comandantes ali, que eram os mais conhecidos, que teriam poder de continuar com a guerra, estariam mortos, então a guerra acabaria, né? Uhum. Que ninguém ia continuar. E aí o Aldo acha estranho, né? Fala assim, quando alguma coisa parece ser muito boa, normalmente não é. Então, assim, eu sempre desconfio. Ele fala assim, bom, eu sei que você não, tipo, tu é um nada, mas provavelmente tem algum comandante que pode fechar algum acordo. Provavelmente tal pessoa. E aí eles meio que se entreolham assim e o cara tava certo, né? É, porque aí é O quando Landa, ele liga. cara, ele é um fenômeno, é um gênio do mal, mas ele é um gênio. É quando ele E liga lá e ele, pede pra fazer a ligação, né? Não, aquele ali é um oficial meu que comanda o rádio. Então, você não tem poder de decisão, mas tem alguém que pode. E se é, você aceitar minha proposta, vou pedir pra ele ligar pra alguém que vai estar em contato com a SS, né? Que é o tipo o escritório de estratégia ali da guerra, né? Americano, que veio ali antes da CIA, né? Antes da CIA existir, era esse escritório. E aí, se eu firmar um acordo com eles, a gente acaba com isso aqui agora, né? E aí quando ele decide ligar, e aí tu vê que tá ali ele falando com alguém no rádio, e aí ele começa, né, os pedidos ali, né? Olha, eu quero uma pensão militar, eu quero uma estrela de honra por coragem, bravura na guerra, porque eu que tô dando fim a ela. Eu quero. Não, e não, vai, vai ficar registrado que eu participei da operação desde o início, que eu a era um ideia agente foi minha. duplo. A ideia foi minha. Aí, tipo, só mentira, só mentira. E todo. Não, só pra mim não. Vou dar outras estrelas pros outros membros também dos bastardos. Como se ele fosse uma Deus boa aqui. pessoa, né? É. E que fique registrado também que fui eu que botei a dinamite no camarote do Führer. Aí ele, não, quer dizer. É, gente, só pra deixar claro aqui que essa ideia, essa aí é verdade. Tipo assim, o resto tudo era mentira. E aí ele continua, não, quero uma pensão, Que vocês comprem uma propriedade para mim em tal lugar. dupla, Quero, quero lógico, nacionalidade, os direitos. E ele vai assim, tipo, falando o que ele quer, né? sem limite. E fica os dois bastardos ali meio que olhando assim, tipo, olha esse cara, que fanfarrão, né? É porque a gente lutou tanto pra um cara desse que fez tanta besteira vir e conseguir tudo. Só que eles acham assim, tipo, não é possível que o meu patrão ali, que o meu
comandante vai permitir isso. Aí ele, não, vou passar aqui pra ele. Aí quando ele passa pro Raine, né? Mas é aquilo que a gente comentou, né? Que já estava ali perto do fim da guerra. Então os Uhum. alemães já meio que. O Lando Sabiam, né? provavelmente já sabia perder, né? Uhum. Então ele queria. Por isso que ele não matou os caras. Sim. Ele queria algum jeito dele continuar vivo e bem. Por isso, aí ele fez o acordo, né? Então, vocês querem matar todo mundo? Então eu vou deixar, mas que fique registrado que eu participei, né? É, porque ele era um tremendo de um estrategista, né? Ele não tá fazendo aquilo ali porque ele é uma pessoa que recobrou Não, consciência e escolheu ajudar, né? Aquilo ali é por egoísmo dele mesmo, né? E aí o cara nem um pouco. passa o fone ali, né? E aí o cara falando, ó, Rainy, eles vão colocar vocês dentro do camburão lá, dentro do caminhão. Eles vão te levar para as nossas linhas aliadas. E quando chegando lá, vocês vão vocês vão ser liberados. E eu quero que vocês os tragam pra cá com vida, né? E Entendido? aí, Sim. entendi, sim, senhor. E aí a gente já corta, já voltamos lá pro cinema. Então, tipo, os dois caras, os dois soldados lá já mataram o Führer. Eles conseguiram pegar os guardas que estavam na frente, mataram lá e estão fuzilando ali o pessoal do cinema todinho, né? E o cinema pegando fogo. Acaba que os dois planos dão certo, né? Sim, sim. Porque quando aparece, né? Tem uma cena do filme que tá passando que é assim, você quer dizer alguma coisa pro regime alemão? E aí muda pra Xuxana, né? Eu tenho uma coisa pra falar. Vocês vão morrer pelas mãos de uma judia. Olha pra minha cara, eu sou Xuxana, não sei o quê. E esse é o último rosto que vocês vão ver. Aí ela, Marcelo, taca fire. E, Marcelo, e aí o Marcelo com um isqueiro, né? Um isqueiro não. Um cigarro em slow motion lá. Cai no rolo E do aí espelho. entende, enquanto isso tá o urso e o outro bastardo lá fuzilando todo mundo. Macetando. Mas acaba que todo mundo morre, né? Os dois morrem também, Sim. porque explode o tema, né? Uhum. Não, mas ali Aí já foi acaba. ali já eles já estavam cientes que seria uma missão meio que suicida, né? É. E, enfim, ponto alto do filme aí. Não, aí todos os planos ali que não foram traçados em conjunto, eles se convergem. E aí ninguém consegue fugir do cinema, as dinamites explodem, e aí é meio que a vingança ali da Xoxana concluída, né? Que o cara que matou lá 200 americanos, outros soldados ali de outras nações, agora ela conseguiu atingir o mesmo número ali de alemães mortos, né, do regime. E aí é engraçado até que os atores, eles realmente tiveram queimaduras ali meio que leves, porque eles não queriam sair daquela cena ali do tiroteio, né? Eles queriam dar mais veracidade ali à cena e eles acabaram quase se queimando. Enfim, Perigoso isso. é perigoso. E aí a gente já corta ali já naquela florestazinha de novo, ali o caminhão tac, 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 e aí eles descem do caminhão, e aí eles falam, não, agora vocês estão livres, tá aqui a tua arma, tá aqui isso o Hans Landa falando pro Aldo Raine, né, o do Brad Pitt ali. E agora já pode levar lá pro seu comandante. Ele, não, beleza, agora... Hã? Eu me rendo, eu sou seu prisioneiro, ele todo felizinho, né? Sou oficialmente o seu prisioneiro. Só fala com a nossa arma, vamos embora. Aí ele, não, cadê meu facão? Aí ele, seu facão tá aqui. Agora, fulano, algêmeo. Aí ele, ué, precisa disso? Não, é que eu sou um homem que gosta de protocolos. Aí ele vai lá, Gosta mata do o... guarda Oi, das não? aparências. Ele fala, o guarda das aparências, né? Eu gosto das aparências, justamente. E vai e mata o operador de rádio. Aí ele, ué, você vai ser preso por isso? Você é maluco? Já tá tudo acordado com o teu superior. Você tá maluco? Como é que você vai fazer um negócio desse? Não, o máximo que vai acontecer é eu tomar uma dura, que eu já tô acostumado. Então, eles já sabem como é que eu funciono, e é isso aí. Aí ele fica em choque, né? Mas eles precisam de você, eles não precisam dele. Exatamente. Aí ele, e aí, o que você vai fazer?
depois que acabar a guerra? Você vai se desfazer desse seu uniforme, né? Ele, vou. E aí tu volta naquela cena lá. Que ele, fez a mesma pergunta pro soldado, né? Ah, então já que você vai fazer isso, eu vou fazer. Vou te dar um presente aqui, uma coisa que você nunca vai conseguir se desfazer. E aí tu já tem o contra-plongé lá, que é aquela ponto de vista ali de baixo pra cima, né? Que é o ponto de vista do Hans Landa ali deitado no chão e os soldados por cima dele, né? O Aldorain ali por cima dele. E aí tu vê que ele tá cravando novamente, e aí quando realmente mostra ele cravando realmente ali a suástica com o facão dele, e o cara gritando, ah! E aí tu vê a dor dele ali, ele puxando a grama do chão, e caralho, tu fica tenso ali junto. E aí volta a pitada da comédia de novo. Pô, sargento, acho que essa é a primeira vez que você. Esse é o seu melhor trabalho, né? Acho que é a primeira vez que você faz uma suástica tão bem feita. Ele é. Acho que isso é a minha melhor obra. É a minha obra-prima. E É. aí. Concluímos o filme aí, né? E é como se fosse o Tarantino falando do filme também, né? Tipo, acho que isso é minha obra-prima. Justamente, é. Nada é, como a gente falou, nada ali é por acaso, né? Tudo tem um porquê, tudo tem uma consequência, uma motivação que faz o filme ser espetacular, né? Sim, tá Atenção aos tudo, detalhes. tá tudo amarradinho, cara. É, É redondo. é o sapato que é o fetiche ali tão grande do Tarantino, que são os pés femininos, né? Então, tipo, tu vê que ele tá com a identidade ali dele, né? De sempre, a violência, né? A comédia de situações ali que na teoria são coincidências, né? E tá tudo amarradinho. O guardanapo vai te levar a uma parada que vai gerar uma consequência lá na frente. O sapato dela vai gerar uma consequência lá na frente. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. As referências que ele traz, entendeu? O jeito daquele personagem ali, ele se inspirou num filme que ele assistiu quando ele era lá, tomava conta do aluguel lá das fitas, né? Então, tipo, ele realmente é o estudante de cinema, né? Ele gosta, ele ama o cinema, aquilo ali. E não é Nerdzão, né? aleatório, né? Sabia tudo de cinema, de filme underground, esse filme assim que ninguém conhece, o cara conhece e ele tem muita referência. Muita coisa mesmo, cara. Tipo, é tudo, é o enquadramento. É o enquadramento. E aí ele fala que por muito tempo ele não foi levado a sério, porque os outros cineastas achavam que ele tava copiando outros filmes ali e falou, não, cara, eu não tô copiando. Eu acho que a gente não tem que inventar algo novo, a gente pode fazer reverenciar outros filmes. E agregar as nossas camadas das nossas referências, do nosso background ali, da nossa experiência de vida. E ele, tu vê que ele cada vez mais vai afiando ali os filmes dele, né, Léo? É, esse eu acho que foi o primeiro que foi. Não, apesar que o Bill também tinha sido, mas assim, grande produção, né? Porque Uhum. os primeiros filmes dele, até o Pulp Fiction, cara, era meio assim, bem cru, sabe? Não é mal filmado, mas é cru, Uhum. sabe o que eu quero dizer? Assim, tipo, é meio independente, assim, você vê que assim, não tinha dinheiro pra fazer, só que é tão genial que fica ótimo, óbvio, né? Mas esse assim, você vê que tem efeitos especiais, né? Tem vários cenários, pô, tem um elenco aí também absurdo, né? E, tipo, os atores, né? Eles, com esses grandes diretores, né? Tanto o Scorsese, com Tarantino, eles aceitam receber menos Uhum. pra poder trabalhar no filme, né? Tipo assim, o orçamento é tal, só que seu salário é o dobro disso. Não, eu aceito receber, tipo, 100 mil pra poder trabalhar com o cara. Sim. Tanto que, é, até um parênteses aqui, o Jonah Hill, na época do Lobo do Wall Street, nada a ver aqui, né? Mas para poder trabalhar com o Scorsese, ele aceitou ganhar praticamente, foi tipo assim, 30 mil para Uhum. trabalhar no Lobo do Wall Street, enquanto que o Leonardo DiCaprio ganhou 25 milhões. Ele falou assim, eu não me interessa quanto eu vou ganhar, eu só quero estar no filme, e acabou que ele foi indicado ao Oscar e tudo, né? Então É assim, porque o para ele sonho valeu dele muito. era trabalhar com o Scorsese. Então, tipo, o cachê dele não era importante. O importante era ter aquela experiência de ser dirigido pelo Scorsese, né? E
Aqui também, tipo, acontece o mesmo. Depois, como a gente falou, o Christoph Waltz já fez outros filmes com ele depois. E, pô, mas esse filme é muito redondinho, né, cara? É uma Uhum. história ali simples, mas com muito detalhe. Sim, sim. O enredo é isso aqui, é isso. Os bastardos fazem isso. Vai ter uma noite que eles querem ir lá pra matar todo mundo. Só que cada coisinha ali, igual você falou das cartas, do jogo de câmera, do garçom ter a Uhum. arma ali, e aí muda, o cara tá meio escondido atrás do bar, que ninguém consegue ver, tudo, eles comendo strudel, Uhum. e isso é uma cena totalmente, né, que não... Mas é mais uma coisa que falou da grandeza, né, e do desprezo que o Landa tinha. Ele, quando tá jantando com a Xuxana, ele fala, né, ah, você já provou o strudel daqui? É muito bom. E ele meio que manda É, ele nela e em obriga, todo né? mundo. Ele fala assim, não, 2 strudels. Aí ela pega lá, ele, não, não come ainda. Traz creme. Aí bota o creme. Agora come. Aí ela come, ele come. E aí, bom, né? Ela é, tipo, bom. Aí eles acabam de conversar, ele apaga o cigarro, tipo, em cima do strudel. Pra ninguém comer, né? Isso aqui é bom, mas eu não ligo, sabe? Eu Uhum. sou... Eu faço quando eu quiser, tipo, eu desprezo esse strudel. Apesar, eu falei que ele é bom, mas eu não tô nem aí pra ele. Tipo Justamente, assim, pô. qual a necessidade, né? Mas é o que é o personagem. Justamente o que tu falou, tipo, a história, o enredo em si é muito simples. Só que a arte que o Quentin Tarantino domina, que é a arte de contar histórias, é tão bem feita. Cara, ele pode estar falando de um assunto tão simples, tão trivial ali, mas ele conta tão bem, através dos diálogos, da composição ali dos personagens, dos enquadramentos, que aquilo ali se torna uma parada, tipo, maravilhosa, tá ligado? Então, tipo, não tem Sim. como fugir disso, né? E é Não o que tem a como gente você falou, né, admirar cara? também. Os diálogos e a direção tornam o filme, tipo, genial como ele é. E todos não sei, mas a maioria dos filmes dele, o enredo é simples, né? Se você Uhum, parar pra pensar. O Bill é a vingança. O Cães de Aluguel lá é um roubo que deu errado. sim. Então, assim, não tem muito uma reviravolta, aquela coisa, tipo um Vanilla Sky, assim, que é complexo, chega no final. Nossa, não é Tem um plot twist, né? Não é isso, eu vou chegar daqui até aqui, só que o O caminho caminho, o caminho que faz tudo, tipo, essa tensão que você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas pô, a cena rola durante 20 minutos, você fica, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. O que acontece é aquilo que você estava imaginando, só que, pô, sim. é muito bom, né? E tu não fica entediado, né? Tipo assim, cara, se você Não, parar pra pensar que você, às vezes. Que a gente tem muito isso, assim. Se a gente não conhece o personagem ainda, a gente não se identifica, né? A gente não cria um vínculo com ele. A gente tinha um vínculo ali, no caso, com o Aldo Raine, tem com o personagem do Christopher Waltz, que é o Hans Landa. Então a gente já tem uma. Já sabe como é que funciona ali os personagens, né? E quando a gente vai pra essa cena do bar, que são personagens ali que até então a gente não sabe o porquê que eles estão ali, quem eles são, qual é o passado deles. Nessa cena de 25 minutos a gente não fica entediado. Tipo, os caras estão conversando ali, a gente fica, tipo, atento o que tá acontecendo. E aí tem, tipo, o detalhe, cara. O cara tá falando ali, conversando com o comandante lá da SS, e ele lembra do passado dele, uma parte quando ele foi preso, e ele foi chicoteado nas costas. E aí tá o barulho do chicote. Pá! Pá! Quando o cara dá uma porrada assim com um braço nele, é o barulho do chicote. Então, tipo assim, o efeito sonoro que volta a cena entre um corte e outro é o barulho do chicote. Então, tipo assim, tá tudo casadinho ali, tá tudo com um detalhe mínimo pra poder ficar bem executado, cara. Não tem mais palavras, né? acho que a gente já falou tudo que tinha que falar, né, cara? Não... a gente é fã, já deu pra ver, né? Cara, e é muito disso, assim, porque eu acho que ele traz muito disso justamente por ele ter esses dois lados da moeda, né? Ele
trabalhou como ator, como trabalha como diretor, então ele tem essas duas experiências, como ele queria ser ator. E ele depois acabou É abrindo como mão disso, né? um medíocre, né, cara? Assim, o ator que tipo, apareceu em poucos filmes, papéis pequenos, ele aparece nos filmes dele, né? Que aí agora o Não, filme é dele. ele atuou mais desses todos foi um Cães de Aluguel, pô. Depois ele viu que É, não poderia ser talvez bem sucedido, né? Que ele era melhor como diretor. E aí ele agora faz tipo, mais ponta de tirando onda ali dentro dos próprios filmes dele, né? o Stan Lee, né? É o Stan Lee. Tanto que nesse filme, o primeiro cara que é escalpelado é ele. Ah, é, sim, sim. E a voz E dele aparece também no filme dentro do filme, né? O filme que fala lá do Atirador de Elite, a voz dele aparece um trechinho dali é a voz dele. E esse filme, inclusive, cara, foi dirigido pelo pelo ator que faz o urso judeu. O ator dirigiu esse filme, esse curtinha que tem ali dentro do filme, né? Mas é o que o legal, Léo falou, tipo, acho que ele se encontrou ali realmente como diretor, né? com certeza. E tomara que ele não pare no 10º, né? Que ele continue aí. Pelo menos 15, né? O cara é novo ainda, pô, tem bastante estrada aí pela frente. Mas ele falou que acho que Scorsese ele quer dirige fazer. até hoje. Pois é. Acho que ele quer fazer série também, algumas coisas assim. Mas eu também eu espero que não. Eu espero que seja só uma jogada de marketing aí pra poder atrair o público por esse 10º filme dele aí. Com certeza ele não tá escrevendo isso de agora, digamos assim, né? Já tem um bom tempo que deve estar escrevendo esse 10º filme dele aí. Não, aparentemente já tá pronto, né? Acho que seria pra estrear esse ano ou ano que vem, o 10º filme. Então. Não, eu quero dizer assim, que ele não escreveu de uma hora pra outra, né? Certeza não. É Então isso? é Mais isso. alguma coisa? Uh. Tô contente aí com nossa análise de hoje. Hora das notas, então? Sim, sim. Então, eu ia dar 5 porque o Hum, filme merece. Mas por causa daquela cena que a Xuxana não matou o cara, não. Se balanceou. acontecesse outra coisa ali, tipo, ela voltasse pro filme e o cara reagisse, seria uma coisa. Mas aquela. Não sei. Aquela hesitação dela me incomodou. Então vou dar 4,8. 4,8. Bom, eu como rei dos 5 aí, vou novamente dar o meu 5 aí, porque, cara, não. Tá tudo bem redondinho aí, apesar de ter essa questão que o Léo falou mesmo da personagem ali ter oscilado em algum momento, que talvez eu, no meu ponto de vista também, que ela tava tão ali cega pela vingança, talvez ela não fosse ter essa quebra, né? Mas mesmo assim eu vou manter o meu 5 aí pra mais essa obra aí do Quentin Tarantino. Justo. Tem mais É isso alguma então? mais alguma nota aí, Léo? Pra acrescentar? Não, acho que a gente falou bastante. Falamos tudo que tinha pra falar. Então é isso, galera. Quero agradecer a você que nos assistiu pelo YouTube, pelo nosso canal, ou nos ouviu aí pelo Spotify. E quero pedir aí mais uma vez para que você se inscreva no canal se não está inscrito. Ative as notificações, bote lá naquele todas, né? Porque às vezes, se você só se inscrever e não ativar as notificações, você não fica sabendo do nosso conteúdo. Que a gente tá postando aqui regularmente durante a semana shorts, dos nossos cortes da semana, e o episódio completo dos finais de semana também. Então favorite o nosso Spotify lá também, para poder você estar sempre por dentro dos nossos lançamentos. E como o Léo sempre diz, né, Léo? Deixe seu comentário aí, né? Como é? Dê a sua nota. Fala se você gostou do filme também. Qual a sua cena favorita? Com certeza é a do bar. Não, não tem outra cena. Mas enfim, qual é a segunda melhor cena do filme pra você? Lembrando que a gente tinha a meta, né, de ter 100 inscritos no canal até o episódio 50. Eu acho que a gente vai conseguir bater até antes, né, cara? Que já tem quase 60 aí.
A gente tá no episódio 10, então se for na mesma pegada aí, a gente vai tá bem. Espero que sim, realmente. A gente tá superando as metas aí. Seriam uma média de 2 por episódio, né? Você tá Como com. diria Dilma, a gente chegar na meta, a gente tá na meta. Boa referência, boa referência. A nossa meta agora vai ser 200 inscritos até o programa 50. Pode ser? Pode ser? É uma meta aí. Possível, Não, pô, é vamos possível. dar a meta, a gente pensa numa outra, né? Beleza. A gente podia botar uma Mas meta, então, uma meta diferente, uma meta de visualização, curtida talvez, pode ser, né? hein? Gostei. Porque no filme do Vanilla Sky a gente teve 30 curtidas. 31 curtidas, eu acho. E É, 300 tem e poucas bastante coisa visualizações. É. aquele Pode dia a botar gente estava aqui. inspirado. Estávamos inspirados mesmo. A gente pode botar aí 40 curtidas, então. Pode ser 40 curtidas e 400 visualizações. Ou Ousado. 350, 350, 350. Porque o outro foi 333, pô. Quem faz 333 faz 350. Pô, mais de 17 pessoas, né? É, Fácil de pô. arrumar. Então, cada um mandar para um primo aí, um vizinho que não mandou ainda e fechou. Exatamente, pô. Só a gente já multiplica. Beleza? Isso então. Obrigado aí, Léo. Fechou. Tamo junto e até o próximo programa. Até semana que vem. Valeu.